E agora sim, já estou de volta. Isso aqui é para eu te ajudar. Na tela da tua TV, ou do teu computador, ou do teu celular, eu quero te ajudar visualmente, apresentando aqui algumas lâminas, alguns slides para a gente poder tornar esse momento mais didático, mais tranquilo, e você focar e concentrar. E mais tarde, quando você quiser revisar esta palestra, essa mensagem da Palavra de Deus, não é? Fica fácil você visualizar, nós vamos ler alguns textos, eles já vão estar sendo colocados aí para você, tá bem? Então, queridos, esses 3 dias que nós estamos trabalhando de Semana Santa, tem o tema geral, e que também é o título. Nós vamos trabalhar em 3 partes esse assunto específico. Qual é o assunto? Restaurados em Jesus Cristo. Eu quero falar para você que exatamente essa semana já faz 1990 anos. Já está completando 1990 anos que Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário para restaurar você. A morte de Jesus é a nossa garantia de que todo o meu ser, ele pode ser restaurado, transformado, e algo maravilhoso Deus tem para mim. 1990 anos. Sabe quando foi? A morte de Cristo, ela aconteceu no dia 14 do primeiro mês judaico, mês de Abib, do ano 31 da nossa era. Você ouviu direito? A morte de Jesus se deu no dia 14 do mês de Abib. É mais ou menos aqui o nosso, né, vai agora começar início de abril, mas cada ano, ou final de março, início de abril, conforme a data, porque o nosso calendário não é exatamente o mesmo calendário judaico. Por isso, algumas diferenças de um ano para outro. E queridos, esses são os anos, 1990 anos, que Jesus deu uma demonstração ao universo inteiro a respeito do caráter de Deus. Jesus, quando veio aqui nesse mundo, ele veio fazer 2 coisas. A primeira coisa, e mais importante, que se levantou em todo o universo criado de Deus, é a questão de quem é Deus, qual é o caráter de Deus. Surgiu um inimigo, e esse inimigo, ele estava denegrindo o caráter de Deus, espalhando entre as criaturas angelicais e demais criaturas de Deus, de que Deus é cruel, Deus é tirano, o caráter de Deus estava em jogo. E então Jesus vem a esse mundo para reivindicar o caráter de Deus. Quem é Deus? Realmente é um Deus tirano? E o outro objetivo de Jesus ao vir a esse mundo foi justamente operar a redenção do ser humano. Jesus desceu aqui para salvar você e salvar a mim. E é exatamente isso que nós vamos estar vendo nessa semana. Vamos tratar desse tema de restauração. Mas, queridos, eu quero focar especificamente num assunto. Especificamente em um assunto. Eu quero falar um pouquinho sobre a finitude humana. É disso que nós vamos tratar. Mas, antes de entrarmos aí na questão da finitude humana, eu quero contar para você uma história interessante que aconteceu. Em 2015, isso se deu em agosto do ano de 2015. O que você está vendo aí na tela é um quadro que foi pintado por um artista italiano chamado Paolo, né? E o Paolo pintou esse quadro em 1660. Portanto, o quadro já tem aí 360 anos mais ou menos. Esse quadro de Paolo Porpora, ele foi adquirido por um colecionador particular e avaliado em mais ou menos 9 milhões de reais. Que tal você ter pendurado na parede da sua casa um quadro de 9 milhões de reais? Tem gente que tem dinheiro para pendurar um quadro, não é desse valor na parede. Não é o meu caso. Aliás, para comprar um quadro de 100 reais eu estou tendo dificuldade ultimamente. Não é? Mas tem gente que tem dinheiro para isso. Bom, foi feito lá em Taiwan, em Taipei, uma exposição de quadros ou de pintores que foram influenciados por Leonardo da Vinci.
E justamente Paolo foi um dos pintores que foram influenciados por Leonardo da Vinci, e entre outras obras estava a pintura ali de Paolo. O interessante é que entre vários visitantes que adentraram o museu, estava ali um garoto de 12 anos. E o que aconteceu? Esse garoto de 12 anos, enquanto caminhava, distraidamente tropeçou na banca que, de certa forma, oferecia uma certa segurança ao quadro, e você vê ele aqui nessa tela. E esse garoto de 12 anos agora, com uma lata de refrigerante na sua mão, ele escorou na parede para não cair, para manter o seu equilíbrio. Mas adivinhe só onde foi que ele colocou a sua mão? Exatamente no quadro de Paolo. O nome do quadro, Flores. E o resultado foi esse aqui, ó. Isso aqui é uma foto de parte do quadro, a parte mais baixa ali do quadro. A tela foi danificada. A obra perfeita, a obra-prima de Paolo, infelizmente ela passou por uma situação difícil e ela foi deslustrada, ela foi quebrada. O original do autor, infelizmente, agora perde-se o valor. Quem vai comprar um quadro rasgado assim? Mas, o curioso, queridos, é que nesse mesmo dia, nessa mesma exposição, estava ali um restaurador italiano. E agora, mais do que depressa, o responsável principal por aquela exposição já chamou ali o restaurador profissional, também italiano, e já tirou o quadro e imediatamente começaram o trabalho de restauração. E um trabalho de restauração, pelo que aconteceu, ele não acontece de uma hora para outra. Não é? Alguns dias, e é um trabalho bastante demorado, minucioso, para que toda a originalidade do quadro seja preservado. Então agora esse artista também hábil começou ali o processo de recuperação, de restauração desse quadro, o quadro Flores de Paolo. E aqui você vê, não é, um dos assistentes trabalhando ali no quadro. Então vira-se o quadro de cabeça para baixo, trabalha-se na parte de trás, e assim o processo de restauração vai continuando. Agora dá uma olhada como ficou o quadro. Aqui vocês vão ver nessa tela, eu coloquei ali para você o número 1, 2, 3 e 4, não é? O número 1 foi quando aquele moleque desastrado de 12 anos, não é, taiwanês, estupidamente ou da sua simplicidade, não foi voluntário, foi um acidente, não é? No momento que ele coloca a mão no quadro, ele causou um estrago terrível, a obra-prima do autor, e infelizmente, ela foi desfigurada, não é? Pela sua queda. A queda do menino provocou a desfiguração do quadro. Mas quando você olha para a tela 2, não é? O número 2 que eu coloquei ali, você já vê o processo de restauração avançando, e aí você tem a tela do quadro já, não é? Já está bem melhor do que o momento do acidente. Quando você vai para a tela 3, você vê ainda os vestígios e os contornos do desenho do quadro danificado, mas você percebe que a restauração está quase completa. E quando você olha no número 4, você vê a obra novamente perfeita. O quadro está plenamente restaurado. E por fim, os dois quadros, onde eu coloco a setinha em vermelho, você tem a comparação de como o quadro estava antes e de como o quadro ficou depois. Queridos, nós estamos aqui para falar de um acidente que aconteceu também com o ser humano. O ser humano como obra-prima do Criador, ele infelizmente passou por um processo aonde a imagem de Deus ela foi deslustrada, foi desvalorizada. Um acidente aconteceu com o homem, e esse acidente foi tão sério, tão severo, que não só o quadro foi deslustrado, como infelizmente essa imagem ela ficou comprometida, ficou arranhada, como infelizmente a obra-prima de Deus, ela desce a tal ponto em que toda a criação geme. As criaturas morrem, a natureza morre, e o próprio homem, ele morre. Aliás, o sábio Salomão, ele já
mencionou algo desse drama do ser humano em Eclesiastes capítulo 9, verso 1 e 2, que é justamente o drama da finitude humana. Nós somos finitos, e queridos, nós temos muita dificuldade com a nossa finitude. Nós temos um começo, mas nós queremos ser eternos, nós não queremos que a nossa vida termine em algum momento. Aliás, muitas escolas filosóficas, de alguma forma, elas já debateram esse assunto da finitude humana e de como nós, seres humanos, temos dificuldade para aceitar essa finitude. E muitas escolas têm apresentado, não é, de alguma forma, alguma ideia de salvação redentiva, redentora, para tentar levantar o homem, não é, de alguma forma. Mas entre todas as escolas filosóficas que já têm debatido esse tema, e o cristianismo também fez uma tentativa, aliás, não fez uma tentativa. O cristianismo também tem uma proposta de salvação, de restauração, de redenção, redentiva e redentora, para todo aquele que, infelizmente, de alguma forma, está participando dessa tragédia que aconteceu com a humanidade. Nós somos como o quadro desse colecionador, aonde acidentalmente alguém resvala e agora compromete a obra-prima do Criador. Queridos, nós estamos vivendo um momento muito especial na história desse mundo. É um momento de crise, onde o amanhã é totalmente incerto. Vivemos num tempo de loteria, parece loteria esportiva. O vírus vai circulando, não sabemos quando é que vamos pegar, se é que vamos pegar. E se pegamos, o que é que vai acontecer, como é que o meu organismo vai reagir? Será que eu não vou sentir nada? Será que eu vou sentir uma gripezinha? Será que a garganta vai inflamar? Será que eu vou ficar com febre? Será que eu vou para o hospital? Vou ser entubado? Como é que vai ser? Será que eu vou perder a minha vida? Será que a vida de algum familiar? Essas são os pensamentos que têm subido à minha cabeça, e eu tenho certeza que você não é diferente de mim, e entendo que na tua cabeça também essas preocupações têm subido. E ultimamente, muitas pessoas queridas do nosso círculo, e entendo que também do seu círculo, têm perdido a vida nesse momento trágico e terrível. Ainda hoje de manhã alguém me ligou, chorando, com lágrimas nos olhos, porque durante essa madrugada, 2 irmãos, uma irmã e um irmão, haviam falecido de Covid. Sabe o que é isso, queridos? 2 pessoas da mesma família, de laços íntimos, perderam a vida na mesma noite, infelizmente devido a esse vírus que está por aí. É quase que diário as notícias ruins que têm chegado a nós. Isso nos confronta agora com a nossa finitude. E querido, eu estou falando desse tema exatamente porque eu entendo que é um momento extremamente especial e oportuno nós lançarmos aqui a proposta que o cristianismo tem para esse momento de finitude humana, que é a morte. E talvez agora na sua mente está vindo aí o quadro do teu familiar querido, do teu amigo, de colega, e pessoas jovens têm falecido, pessoas juvenis, bebês têm falecido, ninguém está seguro. A coisa está assim, nós deitamos e está tudo bem, e de repente quando acordamos está aí o vírus, nós vamos deitar e tudo está aberto, quando acordamos no dia seguinte tudo está fechado. Queridos, assim é a nossa vida. As crises, elas não marcam hora para chegar à nossa porta e vir a nós. A dor, a tempestade, os problemas, a morte em especial. E aí, queridos, vem justamente a pergunta, não é? Será que não tem nada melhor do que esse mundo? E não há nada garantido aqui. Então, olha agora essas palavras, não é? Que Salomão escreveu no capítulo 9 do livro Eclesiastes. Eu acho interessante porque ele já coloca um drama curioso. E ele diz assim, nos versos 1 e 2, deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro.
Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro ou ao impuro. Tanto aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que teme fazer o juramento. O que Salomão está falando aqui? Basicamente, Salomão está dizendo o seguinte: nós somos seres finitos e cegos. Nós não conseguimos penetrar o futuro, nós não conseguimos saber o que nos reserva o amanhã, é a loteria, não sabemos. E queridos, as crises elas vêm tanto para pessoas boas que amam a Deus, quanto para pessoas que não são tão boas assim, que são pessoas más, o mesmo está vindo. Alguns têm a ideia de que por ser cristão, de alguma forma eu sou invulnerável e nada vai me atingir. Queridos, não acredita nisso. Deus é Pai, e Ele ama igualmente todos os filhos, sejam bons, sejam maus. E para bons e para maus nós não sabemos o que o futuro nos reserva, somos seres finitos, nós temos um fim. Alguns infelizmente estão chegando a esse fim, muito antes do que imaginavam. E queridos, eu quero, nesse momento, colocar aqui a esperança. Eu poderia trabalhar muitos temas, mas eu escolhi, durante esses 3 dias, falar basicamente desse texto aqui, na palavra de Deus. Está registrado em João, capítulo 14, versos de 1 a 13, e o verso 18 e 19. Deixa eu colocar para você o contexto em que isso aqui foi dito. Jesus estava na noite do dia 13 de Abibe, um dia antes da sua morte, a noite anterior à sua morte, na cruz do Calvário. Era a Semana Santa, a semana que introduzia a Páscoa. Jesus, ele havia feito ali uma última refeição com os seus discípulos na cenácula, uma sala em cima ali da casa de um judeu, abastado, ao que tudo indica, e após fazerem essa ceia, Jesus, ele começa a falar as suas últimas palavras antes da cruz. E queridos, quando as pessoas estão para morrer, as últimas palavras que elas deixam registrado, que elas falam, são palavras de extrema importância. São palavras com as quais eu devo me debruçar e esticar os ouvidos com toda atenção, porque certamente há algo muito importante que vai sair dali. E é nessa perspectiva que Jesus diz essas palavras para os seus discípulos. O que ele diz? Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fora assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lá nos versos seguintes, não é? Pulando um pouquinho, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vocês também viverão. Queridos, nós vamos trabalhar somente nesse verso aqui durante essas 3 noites. Então hoje, em 15 minutos, vamos falar um pouquinho dessa parte que Jesus está falando o seguinte: não se turbe o vosso coração, creiam em mim. Querido, o apelo de Jesus é para que você creia nele. Não é qualquer um que está falando aqui. Não é uma pessoa finita que tem a sua finitude, não. É o próprio Criador, o teu Criador. E ele, olhando para o momento da sua morte no dia seguinte, é interessante que era ele que ia morrer, mas a preocupação de Jesus agora estava naqueles que ficariam vivos. Olha que interessante isso. A preocupação de Jesus era com aqueles que estariam vivos, os seus discípulos. E então, já para confortá-los antes mesmo da sua morte, ele diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em Deus. Olha, tem casas, eu vou partir, eu vou morrer, eu estou partindo. Claro que Jesus iria morrer, mas ele olhava além túmulo, para o momento da sua ressurreição, e para o plano de Deus continuar então no seu desdobramento.
Ele está olhando para esse momento e fala assim: olha, fiquem tranquilos, porque na casa do meu pai tem moradas. Tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar o lugar. E quando tudo estiver certinho lá, os aposentos todos prontos, olha que interessante, queridos, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. É isso aí. Um pouco mais vocês não vão me ver, mas um pouco mais vocês vão me ver de novo. Fiquem tranquilos. Então a morte não é um problema. O ser humano, ele é finito, mas ele é finito quando não está com Jesus. Porque quando se está com Jesus, e Jesus está dizendo: eu vivo, e Ele é o dono da vida eterna, e Ele diz que enquanto Ele está vivo, todo aquele que crê nele também pode ter vida. É isso que Jesus está tratando aqui nesse texto. Agora, queridos, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão envolvendo a morte. O que é a morte? Esse momento, Jesus também foi morto. E aliás, ele diz o seguinte, na palavra de Deus, está lá em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. E isso aqui para mim é uma palavra de esperança. Quando ele aparece para o apóstolo João, o último apóstolo que estava vivo, não é, em visão, ele diz assim: não temas. Que palavras maravilhosas, é a mesma palavra que ele está dizendo lá em João 14, 1 a 13, não se turbe o vosso coração. Aqui ele diz: não temas, porque ele sabe que nós vivemos em constante temor, e em especial nessa época agora, não é? Porque eu não sei quando é que o meu dia vai chegar, e o que torna a nossa vida mais difícil, é que eu justamente não sei quando, como, e nem aonde é que a minha finitude vai chegar. Mas Jesus fala assim: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? O próprio Jesus fala amém, e aliás ele exige uma resposta tua, e aí Jesus completa dizendo o seguinte: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, presta atenção nessas palavras maravilhosas que Jesus está falando. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. A morte te preocupa, as crises te preocupam, a finitude te preocupa, o familiar que de repente partiu e deixou muitas lágrimas, saudades, deixou um vazio, deixou um futuro escuro, sombrio. Jesus ele diz: não tema, não tema, porque eu também morri, mas eu estou vivo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou uma garantia de que tudo vai ficar bem. A morte ela vem, mas além da morte, existe algo melhor. E Jesus está dizendo, portanto, querido, que tem uma esperança melhor. Eu quero partilhar com você uma história onde mostra o encontro de Jesus com a morte. É a história que está relatada lá em João capítulo 11, verso 3. Essa é a história de Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia, eram 3 irmãos. Jesus gostava, quando estava de passagem para Jerusalém, de estar hospedado na casa desses irmãos. E um dia, Lázaro ficou extremamente enfermo. A enfermidade perceberam que era muito severa. E então João capítulo 11, verso 3 diz assim: são as irmãs, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Querido, você tem alguém que nesse momento está enfermo, no hospital, ou entubado, na enfermaria, ou em casa, isolado, longe de você, e muitos estão agora numa situação tão terrível e complicada, porque as pessoas nem ao menos conseguem se despedir dos seus queridos. E a todo momento pessoas estão partindo e não podemos sequer dizer a última palavra. Lá no passado já aconteceu algo assim. Lázaro ficou extremamente enfermo. E as irmãs mandaram chamar o melhor médico que existia, que elas conheciam, era Jesus. Mas Jesus não estava perto, Jesus estava muito longe. Jesus estava na Galileia, Betânia fica na Judéia. Betânia está ali a 3 quilômetros de Jerusalém. O mensageiro que foi atrás de Jesus procurou ali por dias.
Sabe a quantos quilômetros está a Galileia de Jerusalém? Se você fosse em linha reta, é 150 quilômetros. Pelas estradas tortuosas ali da Palestina, a coisa seria complicada. Se o indivíduo fizesse um desvio para passar pelo deserto da Pérea, para finalmente chegar na Galileia, o percurso era quase 200 quilômetros. Imagine num tempo que não tinha carro, não é? Tudo difícil. Quando finalmente o rapaz encontrou a Jesus Cristo, infelizmente, basicamente, já era muito tarde. Mas olha que interessante, quando o mensageiro encontra Jesus, olha a reação de Jesus agora. Querido, se atenha aqui comigo no raciocínio. Quando, pois, soube que Lázaro, é Jesus, estava doente, ainda se demorou mais 2 dias no lugar em que estava. Você consegue notar isso aqui? Nas entrelinhas, aliás, isso aqui está escancarado direto. João quer deixar justamente transparecer essa ideia. Jesus fica mais 2 dias depois da notícia, olha, Lázaro, nosso irmão, está lá entubado, ele está grave. E parece que, aparentemente, Jesus não deu atenção. Aparentemente parece que Jesus foi indiferente. Ah, querido, eu não sei o quanto você tem orado para Deus tocar no seu querido e operar um milagre para que ele volte para casa. Eu tenho participado de listas e listas de pessoas, algumas listas com 400 pessoas orando por uma única, pelo restabelecimento de uma única pessoa. Horários, intervalos distribuídos ao longo do dia e da noite para que Deus opere o milagre. Mas o milagre não vem. Infelizmente, o querido tem que ser colocado lá na tumba fria. E aí talvez surja a pergunta, por que Deus não operou o milagre? Parece que Deus está sendo indiferente a tanto sofrimento. Aliás, os incrédulos nesse momento acham um motivo para crer em Deus, não é? Porque quando as coisas dão ruim, quando as coisas não dão certo, aí os incrédulos creem em Deus. Aí, onde está o seu Deus? Cadê Deus que deveria operar, curar aqui os miseráveis todos? Nessa hora, os ateus ficam crédulos. Interessante, mas para debochar de Deus. Para falar justamente da falta de poder desse Deus. Querido, Jesus ficou 2 dias. João está querendo dizer exatamente, parece que Jesus não deu muita atenção para isso. Bom, Jesus quando finalmente resolveu voltar para casa, e agora aqueles quilômetros todos saindo da Galileia, indo para a Judeia, imagine, isso demora tempo. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava 4 dias sepultado. 4 dias sepultado. E assim que ele se aproxima da casa ali de Maria e de Marta, ela vem ao encontro de Jesus, e ela fala assim, Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Jesus, onde é que o Senhor estava, quanto mais a gente precisava do Senhor? O Senhor disse que amava Lázaro, mas onde o Senhor estava? O Senhor sabe das coisas, o Senhor opera milagres para tantos doentes, e para aquele que mais o Senhor ama, o Senhor não opera o milagre? Onde o Senhor estava? Percebe aqui, queridos, o ímpeto da finitude humana. Quando nós não conseguimos enxergar além da sepultura, nós não conseguimos penetrar no futuro. A finitude, ela é escancarada, nós temos muita dificuldade de tratar com isso. A finitude de Marta foi assim também. Jesus, cadê? Era Marta repreendendo, era uma seguidora de Jesus. Sabe o que Jesus diz? Jesus assim, declaração, Marta, teu irmão há de ressurgir. E a mulher diz assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Querido, deixa eu fazer uma pausa aqui antes de continuar lendo esse texto para você. E por favor me perdoa se eu falar algo que vai contra aquilo que você aprendeu. Mas eu não quero ser indelicado, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de falar isso para você. Ultimamente nesse mundo, querido, com muita força, tem surgido muitas ideias a respeito do que acontece com o homem pós-morte. E especialmente nesses últimos dias eu tenho escutado muita gente falar assim, ele está com Deus, é mais um anjo que está lá no céu olhando por nós aqui, não é? Agora ele está descansando com Deus. Querido, deixa eu colocar uma coisa muito importante,
E parte do processo da nossa restauração significa a restauração de ideias, de crença aqui dentro. Porque a crença correta, ela santifica você e te aproxima de Deus. A crença errada te afasta de Deus. Então eu não posso admitir em momento nenhum que a crença errada seja abrigada no meu coração. Não posso. E olha a crença que Marta tinha aqui com relação a esse drama da morte e do momento em que a pessoa volta à vida. Para ela, a pessoa não volta à vida imediatamente quando morre, ou com uma alma que sai e vai vagar pelo universo, ou vai para o trono de Deus, ou vai para o inferno, ou vai para algum outro lugar. Marta, que havia aprendido de Jesus, e aqui nós já estamos vivendo, no momento, isso aqui é uma semana antes da semana da Páscoa, apenas alguns dias antes da semana da Páscoa, Jesus já estava 3 anos e meio ensinando. Essa mulher conhecia as doutrinas e ensinos de Cristo. E agora quando Jesus fala o seguinte, olha, não é? O teu irmão há de ressurgir, a mente dela imediatamente foi para um outro momento, o qual Jesus não estava falando, mas a mente dela foi para lá. Por quê? Porque Jesus havia ensinado. Qual era a crença de Marta? Ela falava o seguinte, eu sei, Jesus, que o meu irmão vai sair da tumba lá no último dia. A crença de Marta é, os mortos saem da tumba no último dia. Querido, a tua crença tem que ser alinhada à crença de Marta, porque era essa crença que ela tinha. Mas aí Jesus diz o seguinte, fica tranquila Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim? Olha que fantástico, queridos, e Jesus complementa, ele não parou, ele não deu uma pausa em Marta, peraí Marta, você está crendo diferente, não é assim, não é na ressurreição no último dia, quando o indivíduo morre a alma já sai. Não, Jesus não a corrigiu, porque o próprio Jesus havia ensinado dessa forma. Mas agora Jesus diz o seguinte, olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Querido, você consegue prestar atenção no que Jesus está falando aqui? Todo aquele que crê nele, ainda que morra, vai viver. Ele não está colocando que vive imediatamente. E querido, está dizendo o seguinte, aquele que está vivo, é você que está me ouvindo. Porque se está me ouvindo, você está vivo. Os mortos não podem me ouvir de acordo com a Bíblia. Não sabem de nada. Não têm consciência. De acordo com Eclesiastes capítulo 9, verso 4 e 5. Lá para eles a sua memória já foi para o esquecimento. Não tem amor, não tem ódio. Tanto bons quanto maus. Quando morrem, ficam lá na sepultura. E eles não sabem de nada. Mas Jesus está dizendo o seguinte. Todo aquele que vive e crê em mim. Todo aquele que vive e crê em mim, não vai morrer eternamente. Querido, exatamente por estarmos vivendo num momento de loteria, e eu não sei quando é que vai chegar o momento da minha finitude, o momento de fechar os meus olhos, de dar o último suspiro, Jesus está falando. E ele ainda pergunta, você crê nisso? Essa pergunta é para você, meu amigo. Você crê nisso? Crê no que, Jesus? Que aquele que crê em mim não vai morrer eternamente? Quem Jesus está falando aqui? Que aquele que crê nele morre também. Também passa por tempestade, as nuvens ficam escuras, tem crise, tem problema, tem dor, as lágrimas descem. Mas Jesus fala que tem um momento que ele vai viver. Aquele que crê em Cristo não vai morrer eternamente. Ele vai viver. Bom, Jesus estava conversando com a Marta e daqui a pouco a Marta vai e chama, olha, agora o mestre quer falar com você, Maria. E aí vem a Maria, a irmã mais nova. E quando a Maria chega ali para conversar com Cristo, não é? Ela faz a mesma coisa que fez Marta. E se aproxima, se joga aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É o homem lançando sobre Deus a culpa das nossas misérias. E o mundo sofre, não é por culpa de Deus, queridos, é por culpa da própria humanidade. Da própria humanidade que errou contra Deus. E Jesus, Maria continua dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Onde o Senhor estava quando a gente mais precisa? Esse é o pensamento que tem surgido na cabeça das pessoas. Quando oramos, clamamos a Deus e parece que a resposta não vem. Queridos, agora, olha o sentimento que vai tomar conta de Jesus, o Criador. Presta atenção nessas palavras, coloquei em rosa. Porque é o sentimento dele por uma mulher. E é claro que não é só por essa mulher, mas por todos os seus filhos que experimentam o drama da morte, a dor, a separação, da finitude. Aqui diz assim, Jesus vendo-a chorar, Jesus vendo Maria chorar,
E bem assim também os judeus que a acompanhavam. Ele olha em volta, Maria está chorando, aqueles parentes, familiares que acompanharam ela quando ela se levantou para sair e encontrar Jesus, estão todos chorando. Olha a reação de Jesus. Agitou-se no espírito e comoveu-se. O que aconteceu com Jesus? Agitou-se no espírito e comoveu-se. Comoção. E pergunta agora ali emocionado: onde é que vocês o sepultaram? E eles responderam: Senhor, vem e vê, com lágrimas nos olhos. Queridos, nesse momento, o versículo mais lindo da Bíblia, que expressa a infinitude do amor de um Deus infinito. Jesus, olhando o drama humano, chora. Deus chorando. O Filho de Deus chorando, lágrimas nos olhos, por causa daquele drama. Sabe por que Jesus chora? Eu contei para vocês a princípio a história do menino que acidentalmente entra no museu e resvala naquele quadro, não é? Eu fico pensando o que Jesus tinha em mente quando ele vê e a família toda ali em volta, enlutada, chorando. Eu imagino que entre tantas coisas Jesus volta lá para o passado, quando ele havia criado a sua obra-prima, o seu quadro. Não era só um quadro de flores, mas era algo vivo, era todo um jardim cheio de vidas, animais todos mansos, o homem perfeito. Era o quadro que Deus havia criado, a sua obra-prima, a obra-prima da criação de Deus. Mas de repente, queridos, entrou alguém ali desastrado. Só que nesse caso não foi um acidente, mas foi proposital. Alguém que infelizmente quer desvalorizar o artista, o grande artista Deus. E ele vem para danificar o quadro belo que Deus criou. E ele arranha esse quadro. Vocês devem conhecer a história. Infelizmente Adão, ele aceita a proposta de Satanás. E a partir daquele momento, o quadro belo, lindo e maravilhoso que Deus havia feito, ele se estraga. Ele se estraga. Até ali tudo estava em harmonia, o universo amava olhar aqui para esse planeta, ver a harmonia com que homem e mulher se davam, a harmonia entre os animais, a harmonia entre a natureza. No momento do acidente, tudo mudou. Homem e mulher se desentenderam. Animais, a partir daí, vão se tornar ferozes, muitos deles. O campo começa a produzir espinhos, cardos, abrolhos, ervas daninhas. O solo já não dá mais a sua força. Os filhos vão desobedecer os pais. E querido, na sucessão de eventos que vão seguir, ao momento dessa queda, a queda fica cada vez mais terrível, cada vez mais complicada. Cada vez mais o homem se afasta de Deus e cada vez pior fica. No entanto, queridos, quando Jesus entra aqui nesse mundo, ele entra exatamente para restaurar aquilo que Deus criou. Toda a vida de Jesus aqui é para restaurar você. E o que Ele quer restaurar na tua vida, querido? Tudo aquilo que se perdeu. Tudo aquilo que se perdeu. Jesus quer restaurar teu casamento, tua saúde, tua sanidade mental. Quer colocar sob equilíbrio os teus sentimentos, que talvez você esteja tendo muita dificuldade para controlar os seus sentimentos. Jesus também teve um dia dificuldades para controlar os sentimentos. Quando Maria chora, o povo chora, ele também é emocionado e os seus sentimentos extravasam. Para dizer, eu tenho pena de vocês, eu me condoo, eu sinto o que vocês estão sentindo. Então, queridos, a nossa vida, apesar dos estragos que o mal tem causado, o pecado tem causado em nós, a proposta cristã de Jesus Cristo, quando Ele pede para crermos nele, é de que Ele vai operar restauração em nós. Mas não é uma restauração qualquer. É uma restauração completa. Queridos, Jesus, quando ele sai dali, ele vai agora para frente da sepultura ali de Lázaro, faz uma oração a Deus, olhando para dentro da sepultura, ele diz o seguinte: alguns teólogos dizem que se ele não tivesse usado o nome de Lázaro, os mortos todos teriam saído da sepultura. Mas olhando ali com voz firme, ele diz: Lázaro, vem para fora! E aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço, então lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Aquele que há 4 dias estava na sepultura, que havia entrado já num processo de decomposição,
Jesus, pela palavra criadora de Deus, penetra nos ouvidos de Lázaro, os tendões, os músculos, as correntes sanguíneas, tudo volta à estrutura, a carne firme volta de novo. E querido, aquela morte que havia sido causada se prova ser agora algo muito melhor do que uma cura. E talvez muitos estejam indagando por que Jesus não cura. Queridos, porque o prêmio que Deus tem para você, para mim, para os nossos familiares e amigos, não é apenas uma cura. O que Deus tem para você e para mim é muito maior do que uma simples cura. E o que é que Jesus tem? Jesus tem uma ressurreição. É isso aí. Jesus tem uma ressurreição. E de acordo com a crença de Marta, quando é que vai ser isso? E aí, querido, eu leio para você o último texto dessa noite. Está aqui. Palavras do próprio Cristo. Quando é que isso vai acontecer? O verso está em João, capítulo 5, verso 28 e 29. Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ressurreição é o que Jesus tem. Lázaro ressuscitou, mas continuou vivendo nesse mundo e novamente teve que morrer. Morreu 2 vezes. Mas, queridos, nesse verso aqui Jesus fala o seguinte: todos os que morreram. Aliás, perceba o que Jesus está dizendo, ele concorda com Marta, e esse é o ensinamento dele, esse é o ensinamento da palavra. Não é uma alma que sai e fica vagueando, e já vai lá para cima e fica olhando para você, para sentir pena, porque você está sofrendo, porque você se meteu em dívida, encrenca, o casamento acaba, os filhos são viciados. Não, o querido que faleceu não fica lá olhando essas coisas. De acordo com Jesus, quem faleceu está no túmulo, dormindo, descansando, e só vai sair dali em 2 momentos específicos. E a Bíblia diz, segundo Jesus, ressurreição para a vida, vai sair ali, todos de uma única vez. Ninguém entra no céu na frente de ninguém. No plano de Deus há um modelo sensacional, há uma apoteose nos aguardando, quando todos entrarão juntos no céu. Esse é o plano de Deus. Ao passo que os maus também ressuscitarão todos juntos, para um acerto de contas com Deus. Esse é o ensino bíblico, queridos. Mas, querido, se atente nisso aqui. Ressurreição. Quando é que vai acontecer isso? Quando vai ser ressurreição da vida? Quando vai ser ressurreição para o mal, a condenação? Querido, não perca amanhã. Amanhã eu quero encontrar você aqui de novo. Quero encontrar você aqui de novo. Perfeito? E amanhã eu quero dar prosseguimento a esse tema, restaurados em Cristo. Como é que vai ser essa restauração de Deus? Quando as pessoas voltarem à vida ressuscitadas, como é que vai ser isso? Quando vai ser? O céu vai ter lembrança, eu vou lembrar daqueles que partiram, eles vão lembrar de mim? Será que lá no céu a gente se toca, ou é um fantasminha etéreo, onde não se apalpa, não cheira? Será que nós comemos lá? Ou sentamos numa nuvem e tocamos harpa pela eternidade? Como é que é? Querido, não perca amanhã. Por favor, assim como um Deus no céu